Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é mais um caso criminal. E o caso que eu trouxe hoje, ele é um caso que não foi solucionado, ele não é brasileiro, ele é um caso cheio de mistérios. Do começo ao fim, ele tem várias perguntas que, mesmo quando você chega na conclusão final ali do caso, tipo assim, né, na possível conclusão, você não consegue ter uma resposta concreta. Então, ele é um caso que ele originou algumas teorias, eu vou estar falando delas pra vocês depois e eu espero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, né? O feedback de qual teoria vocês acreditam que pode ser a possível explicação para esse caso. E se vocês têm alguma outra teoria que eu não vou falar aqui, que eu não vou citar, que vocês acham que pode ter sido a resposta para esse caso, né? A solução, eu peço que vocês deixem ela aqui embaixo, que eu vou estar lendo. É isso, gente, vamos pro caso. O caso que eu escolhi para trazer para vocês hoje é o caso da Paulette Gebara, e ela nasceu dia 20 de julho de 2005 em um município chamado Huixquilucan, que fica no México. Me perdoem se a pronúncia estiver errada, gente, mas é que o nome é espanhol e eu não falo espanhol, então assim, eu estou pronunciando como eu acho que é a forma correta. Então qualquer coisa, se eu falar errado, me perdoem. Ela era filha de Maurício, que ele era um corretor de imóveis, e da Lisete, que era uma advogada. Ela tinha uma irmã que se chamava Lisete também. É muito importante a gente ressaltar e relembrar que a Paulette ela tinha uma deficiência física e um distúrbio de linguagem. Isso fazia com que ela fosse extremamente dependente das outras pessoas para poder fazer as suas tarefas do dia a dia. Então, por esse motivo, ela tinha sempre babás que a acompanhavam, né, na sua vida ali, no geral. E as babás, na época em que ocorreu tudo isso, eram Érica e Marta Casemiro. Vamos falar sobre o ocorrido agora. Na noite do dia 21 de março de 2010, a menina ela havia acabado de voltar de uma viagem que ela tinha ido fazer com seu pai e com a sua irmã para Vale de Bravo. E ela tinha voltado pro seu apartamento, né? Pro apartamento onde ela morava. A mãe tava esperando as duas meninas chegarem pra poder botar elas pra dormir, né? Então ela ficou esperando acordada ali as meninas chegarem de viagem pra ela poder colocar elas dormindo na cama, como ela sempre fazia. É importante a gente lembrar que ao mesmo tempo que o pai estava fazendo viagem com as filhas ali, a mãe estava fazendo viagem com o seu amante e com a Amanda La Rosa e vários outros homens. Então, tipo, naquela noite foi como sempre, a mãe esperou as filhas chegarem, colocou elas pra dormir. E aí, no outro dia é que se nota uma coisa estranha. No dia 22 de março, às 8 horas da manhã, a babá Érica, ela foi lá acordar ela pra tomar café e tudo mais, né? Foi acordar a Paulette. Só que acontece, pequeno grande detalhe, é que a Paulette não estava lá no quarto. Simplesmente não tinha ninguém lá. Assim que os pais dela souberam que ela havia sumido, eles montaram uma força-tarefa ali, né? Pra poder averiguar pelo condomínio onde eles moravam, né? Pra ver se tinha alguma coisa estranha. Eles foram procurar sinais de luta corporal, sinais de uma tentativa de entrada forçada, sinais de roubo, luta e qualquer outro tipo de alteração no cenário ali no ambiente, né? Então eles olharam até se as janelas não estavam quebradas para ver se ninguém tinha tentado entrar, porque podia se tratar de um possível sequestro, né? Se isso fosse comprovado, né? Se vissem alguma alteração em algum cenário ali que eles viviam ali perto, né? No condomínio em si. Também tinham dois cachorros e os pais relatam que não escutaram os cachorros latir nem fazer nenhum barulho estranho. Então isso significa que, tipo, eles não latiram realmente, né? Os pais relatam que também não escutaram nenhum barulho diferente do comum ali, né? Nada fora do normal. É visto também que nenhuma câmera de vigilância que tinha ali no local captou a menina sendo levada por alguém ou carregada, né, por qualquer pessoa. Principalmente uma pessoa estranha ainda, né? Alguém que não costumava frequentar aqueles ambientes. Então, nenhuma câmera que tinha detectou nenhuma movimentação suspeita. Até porque era muito impossível que ela tivesse saído de casa sozinha, por exemplo, né? Pra fugir, por exemplo. Porque ela era extremamente dependente, ela precisava de gente com ela pra fazer tudo, praticamente. Porque ela tinha essa deficiência, né? O que tornava algumas atividades mais difíceis pra ela, né? Então, eles não acreditavam, tipo, na possibilidade dela ter saído sozinha de casa, né? Só se ela tivesse sido carregada por alguém, ou seja, um sequestro, né? Logo então, já ocorre a primeira controvérsia desse caso, quando o procurador-geral, ele entra no caso, né? Que é o Alberto Basbás. Ele mobilizou uma força-tarefa e as pessoas ficaram indignadas com isso, porque eles acreditavam que esse procurador ele estava fazendo isso só porque a família de Paulette, ela tinha dinheiro. Porque várias crianças sumiam todos os dias e ninguém fazia essa mobilização toda que estava tendo para essa menina, sabe? Então a população ficou meio indignada com isso, porque eles achavam que ele fazia isso com eles ali só porque eles tinham dinheiro, né? Naquela noite, a mãe ela entrou em rede nacional para poder fazer um apelo para o possível sequestrador, né, para que ele devolvesse a filha dela. E na manhã seguinte, o rosto da criança ele já estava estampado em vários outdoors, panfletos, cartazes, enfim, eles fizeram todas as divulgações possíveis
para que espalhassem, né, o máximo de informações e para caso alguém tivesse alguma informação relevante que repassassem para a família, para a polícia, enfim, para quem estava à frente desse caso, né. Esse caso foi de tamanha repercussão que acabou sendo definido pelo LA Times como sendo um verdadeiro circo midiático, porque ele se tornou muito popular, muito famoso, né, com todas as divulgações que estavam ocorrendo ali. No dia 29 de março de 2010, ou seja, tipo, ela tinha desaparecido dia 22, né, então já fazia mais ou menos uma semana, né. O procurador-geral que ele estava envolvido no caso, ele anunciou que as babás e os pais da Paulette eles haviam sido presos porque eles estavam apresentando falas muito inconsistentes no que se refere à narrativa que eles estavam repassando para o público e para a mídia, né? Então as informações não estavam batendo, estavam incoerentes. Segundo a CNN, né, num relatório que eles emitiram, a mãe ela foi considerada a primeira suspeita, porque foi descoberto pelos investigadores um áudio na qual a mãe falava, uma gravação, né, na qual a mãe falava para outra filha, para Lisette, que era para ela não contar nada para a polícia. Então, nesse caso, a mãe ela alegou que a fala dela havia sido tirada de contexto, né? Mas não tem nenhuma prova que corrobore com a defesa da mãe ali e nenhuma prova que corrobore com essa gravação também, de que ela foi realmente nesse contexto que ela aconteceu, né? De que a mãe sabia de algo ali, a mãe fez algo, a menina sabia e não era pra menina repassar pra polícia o que a menina sabia que a mãe havia feito, né? Então não teve nada que comprovou isso aí também. As pessoas só desconfiavam, né? Primeira coisa que eles pensaram foi que, porque a menina era extremamente dependente e demandava muitos cuidados, eles pensaram que ela poderia ter se tornado um fardo, né, financeiro pro casal ali, né, um peso. Daí, por isso, eles teriam recorrido ao assassinato da menina, como uma solução para resolver aquele problema, né. Mas isso não teve nenhuma validade, porque, segundo a folha salarial deles, não batia as informações que eles passavam com o que eles tinham ganho ali, né, com as finanças deles. As informações não eram coerentes. Então, gente, no dia 31 de março, às 2 horas da manhã, nesse caso já fazia 9 dias que ela havia desaparecido, né, e que ninguém tinha nenhuma notícia, nenhuma informação relevante sobre o sumiço da menina. Durante uma varredura que eles estão fazendo, atrás das provas no apartamento da família, o cadáver da menina foi achado. Ele estava no chão, no quarto dela, num vão que ficava entre a cama e a parede. No vídeo que os investigadores eles divulgaram, né, sobre quando eles acharam o cadáver ali, eles disseram ali, alguém no vídeo, falou que ela tinha marcas profundas de espancamento. Mas o procurador disse que a morte dela havia ocorrido por forma acidental, né, por uma asfixia. Porque acabou que com essa asfixia obstruiu as vias aéreas dela, né, as respiratórias, e comprimiu o tórax. O que as pessoas acharam muito estranho foi que, tipo, o corpo tava lá o tempo todo e ninguém viu, tipo, a família não viu. Eles estavam agindo normalmente com aquele cadáver lá. Porque, assim, vamos combinar que pelo que foi falado aqui, ele não estava extremamente escondido, estava entre o vão, entre a cama e a parede. Então, não era um local extremamente escondido, tipo, debaixo da cama. Era um local que provavelmente era um pouco visível, pelo que a gente consegue ter uma noção aqui do que a gente lê, né? A autópsia realizada, né, através das análises, foi indicado que a morte dela tinha sido um acidente. E o que aparentava ter acontecido é ela ter rolado da cama e caído no vão. Então eles definiram que a mesma posição na que ela foi encontrada ali era a posição que ela havia falecido. Não havia sido movido de lugar e nem modificada a posição da vítima, né? Foi visto também que ela tinha hematomas no joelho e no cotovelo, mas não tinha nenhum sinal de abuso físico ou sexual. Não tinha substâncias tóxicas na sua corrente sanguínea, no seu organismo, né? E pelas análises concluiu-se que ela teria comido 5 horas antes de ter vindo a falecer, né? E a morte dela ocorreu entre 5 e 9 dias antes daquela análise, né? Através do estado de decomposição do corpo, eles conseguiram chegar a essa conclusão, né? Isso significava que ela poderia estar morta já a partir do momento em que ela desapareceu, né? E não foi revelado o horário exato da morte dela. Durante as buscas foram utilizados cães farejadores e foi usada uma força-tarefa enorme, né? Mais de 100 pessoas estiveram no quarto dela. O único Tribune, ele relatou que os familiares dos pais dela dormiram no quarto dela, nesse momento todo que ela estava desaparecida, né? E em sua cama, e eles não notaram nada diferente. E o corpo tava lá, se a gente for lembrar, né? O corpo tava entre o vão da parede lá e da cama. Então eles dormiram no quarto dela com ela lá. Sem vida. Mas ela estava lá. A única possível explicação para isso, né, da polícia ali, era que tinha tanto cobertor que acabou abafando o cheiro. Então, por conta de não ter exalado nenhum odor, ninguém notou nada diferente no quarto dela ali, né?
porque tinha tanto cobertor em cima do cadáver que acabou que não exalou nenhum cheiro que fosse indicativo de que tinha alguém morto ali, né? Que tinha um cadáver ali naquele local. Nos depoimentos das babás Marta e Erika, elas alegam que elas olharam embaixo da cama, mas a menina não estava lá. Então isso também é outra coisa que foi extremamente estranha, né? Porque se ela poderia estar morta já desde o momento em que ela desapareceu. E eles olharam embaixo da cama e o corpo não estava lá. E depois, tipo, ele apareceu, vamos dizer assim, né? Tipo, ele não estava lá e depois ele estava, porque ela estava todo momento no quarto dela, ela não saiu do quarto dela. Ela foi encontrada no quarto dela. Então, assim, isso tudo é um mistério e é muito estranho. Nesse momento, já os pais acabam se voltando um contra o outro e eles contam que o casamento dele já estava desmoronando fazia um tempo. E eles estavam se culpando também pela morte da filha, né? O procurador-geral, ele suspeitava da mãe, mas ele não tinha prova suficiente para poder prender ela. E o público, ele estava acreditando na versão das babás, principalmente depois que elas contaram que os patrões, eles tinham dinheiro suficiente para fazer o corpo aparecer e desaparecer, assim, tipo, na hora que eles quisessem, né? Porque eles tinham muito dinheiro. E com isso, a maneira como o caso foi investigado pelas autoridades acabou erguendo uma suspeita de um envolvimento muito obscuro, né? Em uma entrevista, o pai da Paulette falou: "Tenho certeza de que não foi um acidente." Ele suspeitava muito da mulher, né, da Lisette. Em entrevista, a Lisette disse, né, numa entrevista que ela deu pra Televisa, ela disse que ela não entendia por que o marido desconfiava dela. E ela achava que os investigadores tinham manipulado ele pra pensar isso, né? No meio daquele ano, o procurador-geral, né, o Bas Bas, ele acabou abandonando o caso e isso deixou a população muito mais intrigada ainda, porque, tipo, o caso não foi fechado. Ele ficou sem uma resposta concreta, sem uma conclusão ali, ele não foi solucionado, ele só abandonou o caso, né? Em 2017, o corpo da garota ele foi cremado, e também uma curiosidade é que foi desenvolvida uma série na Netflix, né, que conta a história um pouco disso tudo aí. O nome da série é The Search, e a pergunta que ainda segue sem resposta é: quem matou Paulette? Né? É um questionamento que segue todo esse caso, porque não chegaram a uma conclusão e nem a uma resposta concreta para isso. As provas não levaram a dizer, foi ela que matou porque isso. Então eles não chegaram a uma conclusão. É um caso que não teve solução ainda. Então eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês acreditam na teoria de que foram os pais que fizeram alguma coisa com a menina? Vocês acreditam na teoria de que ela foi sequestrada e, sei lá, burlaram as câmeras de vigilância, né? De segurança, e aí tiraram a parte que o sequestrador aparece levando a menina? Não sei. Porque isso também pode ser uma possível teoria, né? Tem como você adulterar imagens. Se você for profissa nesses aspectos, né? Você consegue modificar aquilo ali, né? Cortar uma gravação, por exemplo, para não pegar um pedaço que você não quer que apareça. Eu acho que esse caso tem muita gente envolvida e que é muito difícil porque cada um falou uma coisa ali, né? Então as narrativas, elas eram uma controvérsia porque elas não se comprovavam, não se corroboravam, né? Uma, tipo, ela ia contra a outra. Então, assim, eu acho que é um caso muito complicado. Então, eu quero ouvir de vocês. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo e em qual possível teoria vocês acreditam. E se vocês acham que tem outra explicação pra esse caso, que vocês deixem aqui embaixo também, que eu vou estar lendo. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!